Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do primeiro ciclo de debate do Innovate Lives, onde a gente vai debater as lições do ecossistema de inovação com a crise da Covid-19. Na semana passada, no nosso primeiro encontro, a gente conversou com pessoas do ecossistema de São Paulo e de Santa Catarina, que são ecossistemas mais maduros, e hoje o nosso foco vai ser no ecossistema capixaba. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Robson Moisés, CIO da ArcelorMittal. Agradeço muito a presença de todos que nos acompanham nesse evento. Nessa tarde, a gente trouxe para a conversa a Juliana Binda, que é especialista em inovação do Kindeslab, que tem uma ampla experiência na implantação de habitat, e além de ser conselheira do nosso programa Inoves. Trouxemos também o Leonardo Carrareto. Ele é empreendedor, autor, especialista em futuro do trabalho e de negócios e é fundador da UIS Educação. O Léo também é conselheiro do programa Inoves. E o nosso terceiro convidado de hoje é o André Taveira. Ele é Strategic Designer, cofundador da Fluid, e ele não é conselheiro do Inoves, mas ele é parceiro do Inoves desde a primeira hora. Então, gente, bem-vindos, agradeço muito a presença de vocês, né, e espero que a gente tenha uma tarde bem proveitosa aqui. Para as pessoas que nos assistem, né, vocês podem enviar as perguntas pelo chat do YouTube. Acho que tivemos um problema técnico aí da internet. Mas estamos voltando, né? Então, vou repetir aqui, porque eu não sei até que ponto que caiu a conexão. Nós vamos começar pedindo aos debatedores, né, que se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho de detalhes da sua vida, e falem aí, principalmente como é que eles estão lidando aí com essa questão da Covid, né, como é que isso tem influenciado aí sua rotina de trabalho, sua rotina com suas famílias, né? Eu queria começar com a Juliana, né? E eu vou pedir lá para a Juliana, já vou entregando aqui, que ela é bailarina formada, queria que ela já começasse falando isso. Lembrando, Juliana, que vamos tentar falar em 2, 3 minutinhos, tá ok? Boa tarde a todos e a todas, né? Muito obrigada por esse momento com vocês, a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa história e trajetória. Eu sou bióloga, sou administradora, sou especialista em gestão financeira e contábil. Tem alguns hobbies aí, né? Já me deduziram, já me entregaram um deles, né? Mas sou formada em balé clássico, uma atividade que me trouxe uma postura e um comprometimento com tudo que faço, que levo para a minha vida toda. Disciplina, né? Muito importante também. O que eu gosto muito de dizer sobre mim, eu estou com uma camisa escrita "Seja Incrível", mas, na realidade, se eu pudesse reescrever essa camisa, eu diria que eu sou comum, sou gente comum, mas que busco fazer e realizar coisas incríveis. E realizo. Então, nesse momento que a gente vive, acho que a gente tem que ter esse espírito positivo e construtivo, né? Mais do que nunca. Somos nós, as pessoas comuns, que vão vencer esse momento de crise. Por mais que tenhamos tecnologias, e a gente que trabalha, né, hoje eu trabalho num ambiente de inovação, então a gente promove e provoca, eu falo muito das pessoas, porque são as pessoas que são as provedoras de tecnologia, né? São elas que desenvolvem essas tecnologias que vão impactar tanto a solução para o Covid, vão fazer esse mundo pós-Covid também, que ninguém sabe, não temos certezas ainda, né? Temos muitas incertezas que pairam pelo ar. Mas eu trabalho há 20 anos com empreendedorismo,
com inovação há cerca de 10 anos, e a minha trajetória ela vem de sentar à beira do rio, com pescadores de tilápia, com arranjos produtivos locais, a conversar com senadores da República sobre políticas públicas que possam melhorar o nosso empreendedorismo no Brasil. Então, acho que isso é um pouquinho de mim, e a gente conversa mais durante a tarde de hoje. É isso aí, Juliana, obrigado. Bela história aí, né? E com certeza as pessoas é que vão fazer a diferença, né, Juliana? Vamos agora para o Léo Carrareto, da UIS Educação, né? Assim, daqui a pouco a gente vai acabar fazendo uma banda, né, Léo? Você também é baterista, né, cara? Fala um pouquinho para a gente aí. É isso aí, boa tarde a todos, pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês, conversando sobre esse assunto que particularmente tem muito a agregar para o nosso futuro, né? Toda vez que a gente fala sobre o nosso ambiente de negócio, toda vez que a gente olha para o nosso ambiente de negócio, eu particularmente sou muito esperançoso das coisas que podem vir dessa conversa, mas eu sou uma pessoa, eu me entendo, desde que eu me entendo como gente, eu sou empreendedor. Meu primeiro negócio eu abri aos 15 anos de idade, então meu primeiro CNPJ eu tive aos 15 anos de idade, e aí eu já tive uma sucessão de coisas, mas sempre na área desse mundo digital, e principalmente criando coisas para o digital, que sempre me incluiu na parte da inovação. E, particularmente, estamos agora vivendo aquilo que eu tenho pregado, não só eu, mas várias pessoas, a gente tem falado, a gente sempre falou do mundo VUCA, tá aí, chegou o mundo VUCA, né? A gente está vivendo aquilo que a gente sempre falou do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele chegou e agora a gente precisa ajudar tantas pessoas que ainda não haviam entendido a respeito de como funciona, como estava se dando esse novo mundo. A gente viu uma aceleração aí, e agora a gente está aqui para colaborar, acho que, como a Juliana muito bem disse, são as pessoas que vão também buscar a solução, esse caminho aqui. É isso aí, Léo, é isso aí. O mundo VUCA, o mundo mudando o tempo inteiro, doideira, assim, com a gente, mas nós vamos ter que fazer a diferença, né, cara? Obrigado. E você, André? Fala um pouquinho aí, você que se define aí como flamenguista feliz, né, corredor frustrado, diz um pouquinho para a gente da sua história. Legal, Robson. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite aí, Robson, todos os amigos aí da ArcelorMittal, do Inovice. Muito bom poder estar batendo esse papo aqui com essas feras queridíssimos aí, Léo, Juliana e vocês da Arcelor. Bom, como você falou, um flamenguista feliz, um pouco frustrado, porque logo que a coisa fica boa, vem uma crise e o futebol para, ok, faz parte. Corredor frustrado também, porque logo quando você estava crescendo na corrida, vem a crise e acaba com tudo, mas por outro lado tem as coisas boas, né? Eu, como tenho minha principal função hoje é ser o pai da Helena, estou tendo o privilégio de estar com ela todos os dias. Do meu lado aqui, muitas vezes atrapalha, mas é um privilégio, né? São coisas boas que a crise nos dá. Eu acho que a gente tem que sempre olhar por essa ótica também. Bom, eu sou designer por formação, só para me apresentar rapidamente, né? Designer estratégico por opção, né? O design estratégico tem esse gosto pelo mundo complexo e por resolver problemas desse mundo complexo, né? Então hoje eu estou junto com o meu sócio Hélio à frente da Fluid. A Fluid é um estúdio de inovação corporativa que ajuda outras empresas a inovarem. Então, basicamente, o que a gente faz é isso, ajudar as empresas a olhar para os problemas dela e conseguir arrumar meios de encarar esses problemas e resolver usando uma abordagem humana, sistêmica, para gerar os resultados que se espera para os negócios, né, e para as pessoas que fazem parte do negócio. Então, assim como o Léo, eu também estou vivenciando na prática assim, a chegada do mundo VUCA, né? Agora ele chegou com força. A gente como empresa que trabalha com inovação, a gente foi surpreendido, né? Então todos nós fomos surpreendidos, e a gente está tendo que lidar com esse cenário. O que, por um lado, tem os problemas, né, desse cenário de fluxo de caixa, impacta todas as empresas financeiramente, mas eu vejo também como o Léo e como a Juliana, como um momento de oportunidades, né, de otimismo. Então, acho que o momento é a gente olhar, tentar ter um discernimento e olhar para o mundo que se apresenta como um lugar de oportunidades e que a gente vai sofrer um pouquinho, mas a gente vai mudar para melhor lá na frente. É isso aí.
essa visão, né, de positivista para a gente trabalhar no mundo melhor. Eu acho que a gente falou um pouco da competitividade na semana passada, né? A gente quer mudar essa história do Espírito Santo, a gente tem muita gente competente aqui, eu tenho plena convicção de que a gente vai sair dessa muito melhor, né? E então, agora vamos diretamente para a conversa, propriamente dita. Eu vou conversar aqui com a Juliana, mas antes eu gostaria de lembrar que o Léo Carrareto foi um dos nossos idealizadores da campanha do I Am Real, né, da ArcelorMittal, onde valoriza os valores da nossa essência, né, que por trás de tudo estão as pessoas. Então, obrigado aí, Léo, pela sua criatividade e essa ajuda aí, que foi de grande valia para a gente. Juliana, vamos conversar com você. Né, o FindesLab ele tem um olhar privilegiado do ecossistema de inovação capixaba pela sua natural conectividade, né, da Findes e o sistema S. Vocês acham que já é possível medir os impactos da crise no nosso ecossistema? Robson, realmente é um olhar privilegiado para quem conhece, né, o FindesLab, a nossa vista, né, fisicamente, nós temos um olhar privilegiado pela paisagem panorâmica que a gente tem de Vitória, mas realmente nós temos, pela capacidade de conexão, né, que o FindesLab tem, a gente tem acompanhado as startups, as indústrias, e o ecossistema como um todo, né, mas a gente tem percebido desde o começo, né, do impacto do Covid no estado do Espírito Santo, as grandes empresas, desde as grandes empresas, as pequenas empresas, as nossas startups, pequenas, médias e as nossas startups, todo mundo num ambiente muito inseguro, muito instável, ninguém sabe o que vai ser. Num primeiro momento, até alguns incrédulos sobre o que estava acontecendo, mas agora está um momento em que todos estão muito conscientes da realidade, e algo que eu tenho visto, que eu vejo que é extraordinário, é que todo segmento empresarial, né, que faz parte é um dos stakeholders desse nosso grande ecossistema, parece que a ficha caiu, sabe, que os negócios não serão mais os mesmos. Essa é uma verdade, a gente já entendeu que tudo mudou e que teremos que nos reinventar. Então, assim, quando passar essa fase, a gente ainda não sabe como ela vai se findar, né, mas que os negócios não serão mais os mesmos, e as empresas estão buscando, sim, se adaptar e se moldar a essa transformação, né, que a gente tem falado muito, principalmente transformação digital, tão necessária para enfrentar esse momento, a aceleração que ela teve, né, eu acho que já é um dos impactos que a gente percebe, principalmente tendo o olhar da indústria, que é um segmento mais tradicional, de fato, até quem é mais tradicional teve, quase que por obrigação, a se abrir e estão se adaptando a tecnologias, a novas formas de fazer seus negócios, porque o caminho é esse. É isso aí, eu acho que inovação é tudo, né Juliana? Não dá para ficar parado, não dá para ficar só no campo das ideias, né? A gente tem que partir para o campo das ações, porque, de fato, a inovação, a gente percebe, né, a inovação, se você ficar tendo ideia e não fizer nada, você não consegue dar o passo adiante que precisa e se colocar no patamar, né, de proatividade que a gente sempre fala, né? E, Juliana, vocês conseguem capturar sinais de que essa crise é uma onda que o ecossistema está surfando, ou isso aí está vindo como um tsunami passando por cima de todo mundo? Nossa, essa pergunta, hein, Robson? É quase que uma pegadinha. Olha, eu vou falar pelo olhar que eu tenho, pelas atividades que eu faço no FindesLab, tá? Eu já atuei com a implantação e gestão de alguns ambientes de inovação.
Então, eu estou falando enquanto ambiente de inovação, não enquanto empreendedora, embora eu me considere uma intraempreendedora, tá? Não falei isso lá na minha apresentação, mas minha família toda é empreendedora, e eu sempre falei, não vou empreender. E acabei que eu sou uma intraempreendedora, empreendo para dentro da minha empresa, né? Então, eu acredito sim que a gente tem uma grande onda aí, aquela onda dos sonhos, para quem gosta de surfar, eu vejo que o Covid é a onda dos sonhos, e já tenho visto, tá? Um dos nossos atores aí, nossas grandes estrelas do ecossistema, já estão driblando e já estão dominando a onda já. Tem uma turma que está aproveitando os editais, as oportunidades de subvenção econômica para soluções Covid. Essa turma é muito, Robson, ela é muito engajada, ela tem uma capacidade de desenvolvimento tecnológico muito forte, então elas se adaptam muito forte, né? Então, assim, estão utilizando os recursos tecnológicos e a capacidade tecnológica que já tem para poder desenvolver soluções para o Covid, estão submetendo projetos, captando recursos. A gente teve um edital aí de Covid com aporte de 1 milhão para soluções em comunidades carentes, tem inúmeros editais abertos com soluções para o Covid. Hoje eu estou responsável pela gestão de 14 startups, e dessas 14 startups, digo que 10 delas estão já envolvidas com alguma solução do Covid. E as que não estão, elas estão sobrecarregadas de demanda, porque são empresas de tecnologia, então a demanda delas aumentou de serviços, e aí a gente toca num ponto sensível, né? O nosso ecossistema sempre teve, né, isso não é novo para ninguém, uma certa dificuldade na criação de talentos e na retenção desses talentos. Os nossos grandes talentos acabam indo embora, né? Eles vão para São Paulo e vão para o mundo, e acabam não ficando, o nosso ecossistema acaba não conseguindo reter esses talentos. Então, eu vejo que o nosso ecossistema, falando como um todo, né, olhando os hubs, as incubadoras, as aceleradoras, todos os stakeholders envolvidos, né, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a academia, institutos, os bancos, e todos os stakeholders do ecossistema. Eu sei que não está sendo fácil, enquanto ambiente de inovação, falo que não é fácil gerir um ambiente nesse momento, principalmente que um dos maiores desafios dentro dos ecossistemas, não dos ecossistemas, mas dentro dos ambientes de inovação, é a sustentabilidade. Então, quando a gente fala de crise, de Covid, de pandemia, a gente acaba se esbarrando aí nessa palavrinha crise, e os ambientes estão muito atrelados aos sucessos dos empreendimentos, das startups que ali estão. Mas eu vejo que as startups, elas estão, em sua maioria, não está sendo fácil, e é curioso. Estou falando demais, Robson, pode me cortar aí, hein? Dá um sinal. Não, vai seguindo aí, a gente está caminhando aí, vai. É fenomenal ver como que vocês estão se reinventando, e é muito curioso, e admirável, e gostoso de ver e ouvir das startups, assim. Primeiro foi aquele choque, e agora ouvir como que vocês estão se reinventando, e como estão se descobrindo em home office, com tanta produtividade, interagindo com a família, filho puxando o fio, desligando, desconectando tudo. Se o André cair aí em algum momento, pode saber que foi a filhota dele que puxou, acho que é a filhota, né, André, que puxou o fio. Então, assim, está todo mundo se reinventando nesse trabalho home office, mas estão dando conta do recado. Fácil não é, mas estão se reinventando, então eu entendo que eles estão surfando, sim, e vejo que é uma grande oportunidade. Quem sair dessa crise, vai sair muito mais forte, muito mais forte. Legal, é isso aí. E, assim, mais importante é que as empresas também, né, que se abram também às inovações, que, de fato, as ideias estão fervilhando, né, e você vê muita coisa legal, né? Nós, na ArcelorMittal, a gente está tentando aproveitar essa onda, né, de ofertas de coisas novas, para a gente poder, de fato, tentar
não só se apropriar disso, mas abrir espaço também aí para o ecossistema capixaba, né? A gente sempre foi parceiro e vamos continuar sendo. Mas eu acho que essa é uma pergunta legal para a gente voltar depois no final aí para ouvir a opinião também do André e do Léo, né? Mas obrigado, Juliana. Vamos conversar com o André agora. André, antes do Covid, a gente ouvia uma série de projetos de inovação que estavam no pipeline aí, que estava em estudo, que estava em avaliação, né, nas 3 esferas, né, tanto no governo, academia e empresas, né? E vocês continuam monitorando esses projetos? Como é que está a percepção de vocês aí nesse desenvolvimento? Legal, Robson, boa pergunta. É uma coisa que a gente sempre ficou atento desde o início dessa crise, né? A gente não sabia aonde isso ia dar, a gente precisa sempre se apoiar em outros parceiros do ecossistema para entender o que está acontecendo de fato, né? Assim, na minha opinião, assim, eu acho que são 2 grandes motivadores da inovação. Ou você inova por amor ou pela dor. Quem inova pelo amor, que já são as pessoas que já estão inseridas no ecossistema, já entendem a dinâmica do ecossistema, já estão com seus negócios de alguma forma inovando, em maior ou menor grau, e essa é muito minha rede de relacionamento, né? Eu sinto que está todo mundo no processo de se reinventar, com humildade para entender a situação, que a gente não estava preparado para isso, e as conversas que eu já tive com vários, o pessoal do FindSlab, com o próprio Léo, que se movimentando, estou vendo todo mundo se movimentar, o que eu acho muito positivo. Se fosse diferente, alguma coisa estaria errada, né, para essas pessoas. Aí tem quem inova pela dor, que vai ter que, se não inova até agora, mude a sua postura, porque o mundo está dizendo na nossa cara que a gente precisa mudar para ontem. E essas pessoas vão ter que mudar, essas empresas vão ter que mudar. Quem já estava inserido no ecossistema, eu acho que fica mais fácil ter agilidade para mudança, né? Você entende logo os sinais, você já tem um jeito de trabalhar que já é mais leve, mais fluido, então você consegue repensar o seu planejamento, né? Geralmente são empresas mais leves, né? Consegue pensar o seu planejamento repensar o seu planejamento mais fácil. Então, mas sobretudo eu acho que assim, a mentalidade tem que continuar a mesma, só que com mais atenção, mais cuidado e mais energia, né? Então eu sinto que esse lado do Inova pelo Amor continua. A gente estranhamente, a gente fica empolgado com esses momentos, né? Eu fico super, super animado com o que está por vir, por mais que o ambiente macroeconômico seja trágico, né? Mas é um mar de oportunidade, então é um momento para a gente pensar, para a gente olhar para frente. E as empresas que ainda não estão inseridas no ecossistema, eu acho que tem que se conecta, né? Começa se conectando. Não sabe como vai fazer, não tem problema. Procura entender e procura saber quais são os primeiros passos, né? A gente começa pequenininho. Mas o meu cenário, a minha visão do cenário é de que há um movimento, cada um no seu ritmo, nas suas possibilidades, cada modelo de negócio é um modelo de negócio, cada um é afetado de uma forma, mas o ecossistema como um todo eu vejo que está atento e está se mexendo, né? Já entende a importância de se mexer. Isso aí, então está tendo um desenvolvimento, né? Você acha que assim, as pessoas estão correndo atrás mesmo porque sabem que o mundo está mudando e que provavelmente, né, o normal vai ser diferente, né? Eu já aproveito na segunda pergunta, né, falando do normal, você acha que vai ter uma redução de demanda de contato nos espaços físicos, né? Ou quando passar essa crise, volta tudo para o normal? Porque hoje a gente fala de distanciamento, manter o distanciamento social, manter o distanciamento de 2 metros, usar máscara, etc. Você acha que o ambiente, depois que passar o pico e as coisas voltarem ao normal, você acha que a gente vai voltar a ser como era antes em termos de espaço físico, nos trabalhos físicos? Olha, voltar a ser como era antes, exatamente como era antes, eu não acredito, não. Eu acredito que os próprios ambientes de inovação eles vão ter que se reinventar, vão ter que estar on e estar off ao mesmo tempo, numa outra dinâmica de relacionamento. Hoje você já consegue, por exemplo, executar um workshop completamente remoto, sem perder qualidade nenhuma, para um workshop presencial. Né? Você consegue fazer eventos como esse que está acontecendo. Né? O conhecimento está sendo transmitido da mesma forma. Né? A comunidade está sendo formada aqui no chat. Né? As perguntas estão vindo. Então, só que a gente não usava tanto esses recursos antes. Né? Agora a gente está usando em abundância
a gente está evoluindo, nossa cabeça está evoluindo, a gente está em um outro momento. Então, não acredito mais no mundo nem completamente off, nem completamente on. Eu acho que vai ser esse mundo híbrido e que a gente vai conseguir navegar com mais facilidade entre o on e o off, e a gente vai ter muito mais, eu acho que abundância de oportunidade, né? Como a gente está tendo agora, com tanto conteúdo legal que a gente está tendo gratuito. Então, eu acho que os espaços de inovação vão ter que entender essa nova dinâmica, que na verdade é entender comportamento, né? Como as pessoas estão agindo a partir de agora, como as empresas estão agindo, como que elas querem acessar a inovação, e moldar os processos para esse novo, esse termo que eu nem gosto tanto, que é o novo normal, porque na verdade a normalidade não existe, né? É uma ilusão que a gente cria para a gente supostamente ter o controle sobre as coisas, né? Sobre as normas, né? Mas na verdade é um cenário que é um cenário mais real. É um cenário mais real porque o mundo é esse grande ecossistema que a gente não tem muito controle, que as coisas acontecem e a gente não consegue prever esses eventos grandes. Então, os ecossistemas e os ambientes, eles de alguma forma já estão inseridos nesse mundo, mas vai impactar, e acho que o jeito de tratar agora os processos, os programas, né? Você tem os programas rodando aí, né? O Centelha está rodando, o FindsLab está com seus programas rodando, então a coisa continua, mas a interação física vai requerer mais cuidado, né, de todos nós, desde o ir para um ambiente de inovação até ir na padaria, né, até ir em grandes shows, eventos. Então certamente impacta, mas eu acho que é uma baita oportunidade, até para ganhar mais escala, porque a tecnologia nos permite, né, o online nos permite ganhar mais escala, a gente gerar mais impacto. Por que não pensar dessa forma, né? É isso aí. Legal, muito bom, André. Mas assim, eu acho que agora, cara, agora os seus problemas acabaram, né? Os meus também, porque agora quem vai falar é Léo. Léo, ele trabalha com o futuro do trabalho e dos negócios, então ele é o cara da bola de cristal, e ele é o cara que tem as respostas das perguntas de $1 milhão, né, Léo? Até parece, né? Queria muito. É frustrante, mas eu não tenho resposta, não. Tá certo. Bom, Léo, vamos lá, cara. A Wiz, né, que é a empresa que você fundou, ela já não se posiciona só com a visão de escola para o futuro, mas uma escola para o agora, né? Isso significa que o futuro já chegou, parte dele foi antecipado, né? O que sobrou para o futuro, né? Robson, essa pergunta é muito bacana, porque se você observar alguns grandes serviços, né, como, vamos falar aí dos capixabas, né, o pessoal do PicPay, o pessoal do Chip, algumas grandes startups capixabas, elas puderam surfar um crescimento aí e até viabilizar para muitos negócios continuarem fazendo negócios. Então, se você falar que toda uma cadeia aí de alimentação continua existindo, continua aberta por causa disso, e é muito bacana você pensar isso, mas eu costumo analisar isso pela curva de inovação, né? Se você pensar que esses serviços ainda eram considerados inovadores, se você pensar que o PicPay ainda era uma carteira que só alcançava na época 13 milhões de pessoas, que o Chip ainda estava indo no processo de crescimento e expansão, esses serviços hoje eles foram promovidos à categoria de não mais de só para os inovadores ou só para aquela primeira etapa de pessoas que estão consumindo ou que estão aderindo, aquelas pessoas mais antenadas aderindo. Elas já estão na grande maioria. Então, hoje a gente está vivendo uma massificação de tecnologia, uma massificação de inovação, graças a esse fenômeno. A gente não esperava que viesse uma pandemia junto, mas a gente já esperava que tudo isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente esperava que a gente fosse aderir a hábitos, que a gente fala de trabalho remoto já há muitos anos, já existem pessoas que estavam prontas para esse trabalho remoto há muito tempo. Então, o que aconteceu é que algumas pessoas já estavam naquela curva de vanguarda, aqueles inovadores, aqueles early adopters, uma palavra, um estrangeirismo muito feliz para descrever essas pessoas, e essas pessoas estão nesse momento surfando a onda porque a gente antecipou, e eu costumo falar, eu acho que não sei se eu já falei aqui hoje, eu já fiz umas lives hoje, não estou esquecendo se eu estou repetindo esse discurso demais, mas a gente está, eu costumo falar que, pelos meus cálculos, a gente antecipou no mínimo 7 anos, e aí quando você me faz a pergunta sobre o WIS, a gente ensinava piloto de drone, a gente ensinava coisas que realmente não eram tão usuais para as pessoas.
e a gente viu que o que a gente estava pronto para pegar um crescimento de curva nos próximos 2 a 3 anos foi extremamente acelerado, foi extremamente antecipado, e agora a gente falou assim, olha, a gente não é mais futuro, a gente é hoje, e não tem nem mais como eu falar o que vai ser futuro, porque o que a gente está vivendo é uma extrema incerteza. Você estava perguntando para o André a questão dos contatos e tudo mais, a gente está usando uma expressão, a low touch economy, vários negócios que estão surgindo de baixo toque, de baixo contato, e que, particularmente, por mais que amanhã apareça a vacina do Covid, eu acho muito difícil a gente tirar esse estado de alerta que a gente está nas nossas cabeças hoje, de higiene. Eu acho que algumas coisas vão perdurar e serão boas para a humanidade. Então, algumas coisas do low touch economy vão ganhar mais perenidade no nosso meio, e isso muda completamente, reconfigura vários negócios, reconfigura vários cenários. Eu faço algumas, como você estava falando de futuro, eu faço alguns desenhos de cenário, e eu fico imaginando o que as pessoas vão querer no primeiro momento, assim que falar assim, tá aberto. Eu acho que as pessoas vão querer abraçar as outras, acho que as pessoas vão querer, algumas pessoas falam da vingança do consumo, que as pessoas vão querer gastar loucamente o dinheiro. Eu já não acredito tanto nessa hipótese, mas eu imagino que as pessoas vão ter uma necessidade por prazer e entretenimento, por a gente estar tanto tempo em quarentena, muito, muito grande. Então, negócios que olharem para esse caminho, ou soluções que vierem para esse caminho, elas serão muito bem-vindas, elas terão muito progresso. Então, a gente se posiciona como uma escola do hoje, mas a gente já está num olho. Como é que vai ser depois, o D1 depois do Covid? Eu acho que o grande desafio que a gente tem que fazer é qual vai ser o D1 depois do Covid? Qual vai ser o negócio, quais vão ser as linhas de negócio que vão poder prosperar nesse D1 ou D30, D60, D90 depois do Covid? De forma geral, é um exercício que eu tenho recomendado às pessoas fazerem. Não olhe só esse período, reagir, retomar é muito importante, mas como é que o que vai acontecer daqui a um ano no seu negócio? E o meu grande desafio quando a gente fala de educação, a gente precisa repensar exatamente isso, porque todas as instituições, as academias, assim, falando já que o nosso papo é sobre ecossistema, vão precisar se reinventar absurdamente, do avesso. Algumas coisas do passado já não vão, alguns modelos do passado já não funcionam mais. Inclusive para mim, tá? Inclusive para mim. Que algumas pessoas... E assim, é legal... A gente é muito orgulhoso, algumas pessoas falarem que a gente é uma universidade informal, tá? Então, inclusive para o UIS. Legal. Porque, assim, é engraçado, eu estava ouvindo você falar aqui, eu estava pensando, né, o futuro ele estava distante e, de repente, a gente foi impelido a ter que pegar tudo que estava aí nos tubos de ensaio, né, que estava tudo nos laboratórios, né, e trazer isso para a nossa vida cotidiana, começar a testar as coisas. O exemplo foi do teletrabalho, né? Falava-se, estava todo mundo ensaiando, mas de repente a gente foi jogado no fogo, né? E assim aconteceu com uma série de coisas, uma série de tecnologias, né? E eu percebo assim, será que a gente trouxe tudo para agora e o futuro ficou vazio? Não, o que a gente vê é que as ideias são tantas, os experimentos são tantos, as oportunidades são tantas que vão se criando, que é uma exponencial de oportunidades. Então, assim, parece que quanto mais você puxa, mais aparece, mais tecnologia, mais inovação, e isso é que é o legal dessa matéria, né? E assim, Léo, você mexe com escola, você mexe com ensino, né? A gente pode falar que um dos grandes campeões, aí, um dos grandes vencedores, quando passar isso tudo aí, vai ser o ensino à distância ou a escola virtual, como alguns gostam de chamar. Como é que é a sua leitura sobre isso? Você estava falando aí a questão eu até perdi um pouco aqui, você estava falando porque chegou uma das perguntas aqui da moderação também, mas eu acredito que a gente vai sentir o ensino à distância,
ele vai ser muito bom para a gente ofertar conteúdo, mas a gente vai ter uma necessidade muito forte de competência. O que vai valorizar as experiências presenciais. As experiências presenciais, tudo, na verdade, aí já não é só para educação, para tudo. Eu acredito que supermercado, que varejo, que feira, que educação, tudo vai ter que ser uma experiência. E aí está aí o André, que é especialista nesse processo também, nesse processo de desenho de inovação com experiências, mas tudo vai ser o processo de experiência. E a educação vai ter que trazer isso. Como é que a gente vivencia um processo presencial mais rico? Porque o conteúdo você já tem online, você realmente consome, você interage. O André falou que a gente faz workshops, a gente faz sessões incríveis de debate online, mas o que a gente como é que a gente vai fazer isso que a gente chama de blend learning, essa mistura de vários formatos de ensino? A grande verdade é que eu acho que isso vai acelerar o que a gente estava falando muito sobre a gente aprender ao longo da vida, o lifelong learning. A gente poder aprender, por exemplo, aqui é um aprendizado, nós estamos aprendendo aqui, acabei de aprender com o André, com você, com Juliana, a gente vai aprender cada vez mais, não só ao longo da vida, mas ao largo da nossa vida, porque eu vou aprender com outras formas não formais. E a gente vai ter que encontrar, inclusive, formas de atestar as nossas competências com isso. Então, as cenas do próximo capítulo são muito promissoras, porque o que eu mais acredito que vai ser rico nisso tudo, é que a gente está democratizando conhecimento. E agora eu lembrei que eu ia te responder. Essa puxada que a gente teve aí, essa aceleração, ela nada mais, ela nos aproxima do progresso. Ela nos leva para o progresso. Então, quanto mais a gente nos aproxima, embora, eu repito, a gente não esperava que viesse uma pandemia junto, a gente está se aproximando do progresso. A gente está se aproximando de formas mais inteligentes de fazer as coisas. Bacana, bacana. Eu estou percebendo aqui, né, nós estamos com 163 pessoas nos assistindo agora, já estamos com uma série de perguntas, né? Eu acho que hoje a gente está um pouquinho adiantado no tempo, né? E eu acho que na live passada a gente acabou tendo muita pergunta e não tendo tempo de responder a todas. Hoje eu acho que a gente está com um pouquinho mais de tempo. Não sei se você percebeu, Léo, você estava falando aqui, teve uma pergunta que foi colocada na tela, e você já estava mais ou menos no tema dela, né? Isso significa a pergunta do Luciano Rezende, né? Dentro do mundo VUCA, o perfil necessário do profissional tende a ser mais especialista nas novas tecnologias ou com visão mais flexível e generalista diante de várias opções que estão surgindo? Excelente pergunta, porque, primeiro, que não tem uma resposta única, mas o que a gente tem falado muito do desenvolvimento que a gente chama de profissionais em T. O que é isso? Profissional I é aquele profissional especialista em profundidade. E o profissional em T é o profissional que domina um pouquinho de muitas áreas, mas ele é especialista em uma coisa. Então, esse profissional, ele tem a capacidade de combinar um pouquinho, por exemplo, se ele entende muito de tecnologia, vamos falar de internet das coisas, ele vai precisar de outros conhecimentos para fazer a internet das coisas virar realidade. Vai precisar um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de aplicações web, um pouquinho de outros conhecimentos diversos, mas ele vai precisar ser especialista numa coisa, que a gente chama de I, e o T vai complementar ele para ele conseguir colocar em prática. Então, esse conhecimento IT que mistura especialista e generalista é um perfil que tem sido muito, inclusive, buscado pelas empresas, porque dentro do quadro das empresas a gente já encontra já um profissional que desempenha uma função, mas ele também sabe de games, ele sabe de edição de vídeo, de áudio, e isso a gente precisa aproveitar melhor, fazer melhor essa gestão de conhecimento, porque essa pessoa ela é um realizador, ele é um executor, um intraempreendedor, como Juliana bem falou. Ok. Assim, a gente acaba também, né? A gente acaba se tornando um pouco de aquele super usuário, né? De internet, de tudo. Antigamente, a gente precisava de ajuda para tudo. Hoje em dia, eu acho que a maioria das pessoas consegue se virar bem, né? E eu acho que isso é bem conectado aí com o que você falou. Eu só queria aproveitar, antes da gente ir para as perguntas da audiência, voltar naquela da onda surfada. Eu queria ouvir a opinião do André e a sua também, Léo.
você acha que o ecossistema capixaba está aproveitando, está surfando, ou está petrificado aí com o tsunami de coisas que estão vindo aí? Qual que é a percepção de vocês? André, por favor. Seu microfone está mudo. Legal. Interessante essa pergunta, porque eu tinha uma metáfora para tentar resumir essa crise como que, na verdade, não era ligado a isso, mas é mais um mar. Na verdade, a gente está sempre navegando por um mar, uma imensidão. Você, como gestor, como inovador, você tem que entender para onde você vai. Não é uma autoestrada linear, né, onde a gente empreende, onde a gente faz nossos negócios. E, na verdade, a impressão que eu tenho é que, nesse momento, está todo mundo com o barco entrando um pouquinho de água, com um furinho ali, ou com no meio da tempestade, você tem que estar com uma mão tampando e com a outra mão segurando a vela, tentando entender para onde você vai. Então, eu acho que o retrato do gestor hoje é esse, né? Você tem que segurar o seu fluxo de caixa, mas você tem que entender aonde isso tudo vai te levar, e você tem que criar um caminho consciente, né? Se você fica só preocupado em tampar o buraco, você fica ali à deriva e o tsunami se te derruba. E se você só se preocupar em olhar para a vela e no cuidar do seu barquinho que está ali tá quase naufragando, você vai ficar pelo caminho. Então, eu não acho que a gente pode olhar isso como um evento específico, que é uma onda que vai vir derrubar todo mundo e acabar. Não é, vai vir essa tempestade, depois vai passar, depois vai vir outras, talvez piores, espero que não, mas a gente vai ter que sempre lidar com esse cenário de incerteza. Então, esse novo normal que se fala são esses grandes eventos que vão acontecer, que já acontecem na história da humanidade, só que eles vão acontecer de uma maneira mais rápida, né? mais de surpresa, porque o mundo é essa coisa muito complexa. E aí o que eu estou entendendo é que está todo mundo querendo surfar, todo mundo já entendeu que precisa surfar essa onda, que precisa lidar com essa tempestade, e eu tô entendendo, pelo que eu já conheci, conversei com pessoas do ecossistema, que há uma consciência muito grande, né? Um cuidado muito grande com isso. Está todo mundo olhando ali para a água que está entrando, mas preocupada em entender o seu norte. Alguns vão ficar pelo caminho, é inevitável em crise, né? Empresas vão quebrar, pessoas vão ser demitidas, isso vai acontecer. O momento não é bom economicamente, mas eu estou sentindo, e assim, isso pega um pouco do reflexo do nosso ecossistema, que vinha numa crescente muito interessante, né? 2017 para cá. Então, eu acho que é importante a gente, principalmente as lideranças, né, do ecossistema, que são instituições e pessoas, manterem esse nível de crescimento, puxando, né? A gente tem que puxar, todo mundo tem que um puxar o outro. Agora é a hora de um ajudar o outro. Então, eu estou sentindo essa movimentação do ecossistema, mas eu acho que assim, a gente tem que mais do que nunca nos preocupar com o outro, né? Esse momento é de nos preocupar da mão e, cara, vamos junto, fazer um matchmaking, indicar um para outro e gerar oportunidades, né? Então acho que todo mundo precisa de um apoio aí para levar o seu barquinho adiante. A colaboração, né? A colaboração nesse sentido aí é fundamental. E Léo, você gostaria aí de complementar, por favor? É só na metáfora aí que tem gente surfando, tem gente, tsunami, mas tem gente pegando jacarezinho e tem gente se afogando, boiando também. Então, Ô, Léo. Hã? Tem gente levando vaca. Tá levando vaca, né? Então, tá acontecendo de tudo, mas eu acho que, assim, nesse momento é o que vai acontecer, porque é um retrato do Brasil, é um retrato do mundo, né? E o Espírito Santo, como uma economia muito dependente da economia global, assim, das grandes empresas, a gente vai, isso ia acontecer. A gente não pode querer que a gente tenha ali tantos, eu acho que alguns estavam mais preparados. E eu acho que principalmente o empreendedor, como eu, pelo menos, estou saindo desse momento mais consciente disso, o empreendedor vai ter várias lições. O André falou de caixa. Eu acho que o ecossistema de negócios todos vai sair fortalecido, porque a gente aprendeu as duras penas, na dor, né? Como o André também disse, a gente aprendeu que um negócio não pode ter fluxo de caixa de 2 meses, a gente não pode ser tão dependente de algumas coisas, a gente não pode ser deixar o nosso negócio tão à deriva. Então, isso acho que foi uma lição muito grande, e certamente alguns, infelizmente, vão para o mercado, mas eu até fiz um post falando disso no Dia do Trabalho, que isso vai fortalecer muito, porque, principalmente quando a gente fala do perfil de empreendedor de startup,
esse cara é um empregado que toda empresa precisa. Se esse cara estiver no mercado, se a startup dele não der certo, pelo amor de Deus, contrata esse cara, porque esse cara, ele sabe fazer as coisas acontecer. Então, eu acho que a gente vai ter uma oferta muito grande de talentos das empresas que não tiveram condição, e isso vai ser também um fortalecimento. Eu vejo uma visão de progresso muito a partir disso também. É isso aí. Legal, é bacana a visão de vocês, elas complementaram bem, né? Bacana. Vamos então para a pergunta aí. Eu pedi para o pessoal da produção começar a colocar. Nós temos a pergunta aí do Fernando Milagre Aguiar. Qual a visão para a inovação no Espírito Santo, considerando as pequenas e médias empresas? Todos estão engajados ou falta ainda um pouco mais de divulgação e disseminação da inovação? Juliana, eu acho que essa aí é para você, hein? Então, vamos lá. Boa tarde, Fernando. Obrigada pela pergunta. Olha, Fernando, o nosso ecossistema é um ecossistema que está em desenvolvimento, né? Acho que todo ecossistema sempre estará em amadurecimento, mas o nosso ainda, se comparado a outros no Brasil, é um ecossistema que está começando ainda, comparando a outros, né? Então, quando a gente fala de inovação, eu considero, sim, que as pequenas e médias empresas precisam ser mais sensibilizadas com relação à importância desse assunto. Como o próprio André colocou, uma coisa é certa, a empresa ela vai inovar pela dor, quando ela não inova pela oportunidade, quando ela não inova pelo amor, que foi o termo que o André colocou. Mas se ela realmente não enxerga que a inovação é uma oportunidade, em algum momento pela dor, ela vai ter que inovar. E se elas estão engajadas e se falta de divulgação com relação à inovação, eu vejo que o nosso ecossistema ele está bem ativo, bem atuante, bem pulsante, né? A gente tem acompanhado agora nesse momento, mas ano passado a gente já vinha de um momento, mas muito isso para quem está no meio, para quem está envolvido com o ecossistema. Então, assim, às vezes a gente tinha que escolher em qual evento que nós iríamos participar, né, em qual casa que a gente iria, em qual ambiente que a gente ia. Isso era um dos temas, né, das temáticas que o MCI, que é o Movimento Capixaba de Inovação, né, tratava, para que a gente somasse os esforços e não distraísse os esforços, né, que às vezes a gente acabava marcando 2 eventos no mesmo dia, depois passava um mês sem evento nenhum, e a gente tinha que ficar escolhendo qual evento participar. Mas acredito que essa é uma constante, a gente falar de inovação e das transformações que envolvem a inovação é algo que sempre teremos que estar trabalhando, empreendedorismo, inovação, como caminho para a mudança econômica, né? Nosso país, ele não comporta mais fazer mais do mesmo. Eu não posso ter uma mesma rua, 20 lojas de roupa. A inovação, ela vem justamente para criar atrativos, propostas de valores diferentes. Até posso ter 20 lojas de roupa numa rua, mas com propostas de valor, com benefícios, com ganhos, com oportunidades diferenciadas, porque isso que vai fazer com que eles não sejam concorrentes, e sim o contrário, né? Eu falei que não podemos ter uma rua, mas agora até já me veio à cabeça, podemos sim, e temos exemplos disso com ruas gastronômicas, né, de lazer, e a gente observa que tem paladares para todos os gostos. A questão é encontrar qual a pitada de inovação que vai fazer o seu negócio ser mais competitivo ou atrair o cliente para o seu e não para o do concorrente. Então, assim, a inovação é sim um mecanismo, uma válvula, uma ferramenta para a gente poder criar oportunidades, sanar dores, e a gente precisa sempre estar falando sobre isso. Acredito que nós temos que engajar sempre, envolver sempre e cada vez mais. É isso aí, Juliana. E assim, né, como você falou do polo gastronômico, né, nós temos também alguns polos especializados em algumas... A gente vê ruas de móveis, ruas de roupas, né, como você falou, e geralmente as pessoas têm que se diferenciar por alguma coisa, né? Então, acho que até quando você existe num lugar onde a competição é muito acirrada, aí que a inovação vai se fazer, né? Quem for mais inovador vai se dar bem, né? André, você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Como é que é? Eu só queria complementar essa segunda parte da pergunta, se
ou falta de divulgação, né, do ecossistema sobre inovação, na verdade, até tentando trazer uma perspectiva de que eu acho que assim, a inovação, na verdade, a responsabilidade de inovar é do gestor, não é do ecossistema, né? O gestor precisa entender que ele precisa inovar e ele tem toda à disposição dele um ecossistema inteiro que pode ajudá-lo, né? Então, não é o gestor ficar esperando que o ecossistema vá dizer que ele tem que inovar. A responsabilidade é toda dele, né? Sobre o negócio dele. Então, ele tem que assumir essa postura de inovação e certamente, se ele assumir isso, ele vai ter um ecossistema de braços abertos, né? Vai ter um FindsLab, vai ter a Wiz, vai ter todos os players do ecossistema disponíveis para ajudar o negócio dele de alguma forma, e ele vai encontrar um jeito de resolver o problema que ele quer, certamente. Mas só para botar a responsabilidade nele, e não no ecossistema. É isso aí. Obrigado aí. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Drailton Boldrini. Há alguma empresa desse ecossistema capixaba trabalhando em soluções de apoio ao governo, em soluções para o Covid-19, mais especificamente em nossos novos métodos de testagens, vacinas, aumento de leitos? Léo, você pode responder essa? Posso responder também, Robson. Vamos então rolar a bola para a Juliana aí, que está mais dentro do contexto. Tomei a frente aí, porque a gente está... Não, mas depois a gente está com tanta pergunta aqui, vamos selecionar uma próxima aqui que seja relacionada ao ensino, para a gente poder aproveitar a bola de cristal do Léo. Isso aí. Puxei aí, tá, Léo, seu tapete, porque a gente está acompanhando as soluções de Covid do Estado, e o Brasil criou muitas oportunidades, né? As instituições que estão voltadas dentro desses ecossistemas, né, em todo o Brasil, investiram seus esforços e seus recursos, inclusive, que estavam previstos para outros editais, e nós temos muitas chamadas, eu acho que a gente está com cerca de 30 chamadas nacionais abertas para soluções COVID, e isso acabou estimulando, né, além das nossas empresas, das nossas startups já estarem, não somente startups, né, já estarem buscando soluções para o COVID, isso só acelerou esse processo. Então, a gente está com vários exemplos, nós temos, posso citar algumas aqui para vocês, a Versalhes incrementou ainda mais a sua solução, incluindo a aferição de temperatura, além de sinais vitais, né, na pulseira, que eles fazem monitoramento. Temos uma startup também, a Multicast, também, que foi selecionada agora no edital da FAPES. Então, assim, a gente tem duas coisas bacanas acontecendo no ecossistema, Robson, que são os agentes que têm esse poder de impulsionar e acelerar esse processo de inovação, né, aportando recurso, lançando editais e fomentando a criação de soluções, inclusive soluções para a prevenção, para o tratamento e para o pós-Covid. Achei isso sensacional quando eu li um edital, já prevendo como recuperar a economia local pós-pandemia. Já temos editais que já estão fomentando e já provocando esse pensar por parte de startups, empreendedores interessados em pensar soluções e aportando aí recursos de 400 mil, 500 mil, 600, 1 milhão, para pensar soluções desse tipo. Então, falei de SADS, falei do Multicast, temos inúmeras empresas que agora, né, Triagem não é capixaba, mas assim, temos muitas startups. Vou cometer um ato falho aqui, deixar de falar alguma. Tá certo. Legal. Juliana, você citou algumas aí que já são parceiras nossas, né, e de fato, assim, né, bem disruptivo e bem, uma ideia bastante inovadora mesmo, e é bem legal. Vamos para a próxima, então, vamos colocar uma de educação aí, por favor. Nós temos uma do Paulo Vanik aqui. Paulo Vanik estava aqui com a gente como debatedor, né? Agradeço aí hoje estar na nossa audiência e fazendo pergunta. De uma forma prática, o que esse momento está trazendo na inovação do ensino e no desenvolvimento profissional aqui no estado do Espírito Santo? Legal, e a pergunta do Vanik é desafiadora, né? Então, a gente tem que dar uma resposta à altura, né?
Então, eu vejo muito que a gente tem dois momentos, tá? O momento que a gente acelerou justamente a adesão à tecnologia, isso porque até mesmo a gente viu que nas primeiras semanas as pessoas ainda eram refratárias ao ensino online. Então, nas primeiras 2 semanas, as pessoas, aquilo e tal, mas a gente teve um amadurecimento muito grande das pessoas começarem a entender, olha, isso aqui vai durar, então a gente precisa se adaptar. E isso vai nos proporcionar muitos ganhos futuros, tá? A gente vai ser muito menos dependente das estruturas presenciais, muito menos dependente das possibilidades. Mas essa pergunta que o Vanik fez, ela traz um ponto que muito me preocupa e que a gente precisa muito, enquanto ecossistema, apoiar, que é o ponto da formação de novos profissionais. A gente está vivendo um desafio que para quem é pai aí sabe, né, que as pessoas já estão considerando esse ano um ano perdido. O ano perdido é o de menos, tá, gente? Isso aí é um ano que a gente não tem... Isso é uma consequência mundial, a gente não tem como brigar com isso. Mas o que a gente não pode querer é forçar que a gente tenha uma evolução nesse momento, uma evolução aí, por exemplo, pessoas, vou colocar assim, profissional, a pergunta é profissional, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, as faculdades, a gente não pode forçar que essas pessoas vão para o mercado sem ainda terem a base completa, sem elas estarem prontas. Ao mesmo tempo que a gente também vai vivenciar que essas pessoas elas vão começar a ter um contato maior com o mercado, com tecnologia, com outras possibilidades. Então, eu levantei salvas e ressalvas aqui, possibilidades e caminhos, mas eu falo que a tecnologia já entrou nesse panorama da educação. A gente vai vivenciar muito mais intensamente nesse processo, e sabendo fazer o uso. Hoje eu tive uma conversa muito interessante com um grupo, que eu falei, opa, peraí, não é só você entrar no Zoom, no Teams e fazer aula. Não, esquece isso. Isso ainda é você tentar, é como se você pegasse, no começo da internet, Robson, as pessoas queriam transmitir novela na internet. Mas a novela também passava na televisão. As pessoas não pensaram em produzir uma coisa exclusiva para a internet. As pessoas queriam botar aquilo que era do meio antigo no meio novo. Assim como a primeira coisa que foi na televisão foi uma radionovela. Então, botaram uma radionovela, você ouvia com uma imagem ali. Então, o primeiro movimento natural das pessoas é querer adaptar o meio antigo para o meio novo. Esquece, a gente vai ter que reinventar essas estruturas, a gente vai ter que aprender a fazer. Só que forçosamente, por causa do Covid, a gente vai fazer isso de uma forma muito mais rápida, o que vai acelerar aí progresso. Novamente, a palavra que eu mais repito é progresso. Acho que a gente está caminhando para progresso. É isso aí. Muito legal. Vamos para a próxima. João Vitor, qual o maior desafio na hora de unir as soluções sugeridas pelas startups mais disruptivas às empresas de base tradicional forte? Essa aí... Deixa eu só fazer uma piada com essa resposta. Desculpa, não é uma piada, é uma brincadeira, tá, o João Vitor? É só o seguinte, não é uma resposta também, então Juliana e André podem responder também. Qual o maior desafio? É que elas são, sugerir as startups mais disruptivas, é que elas são disruptivas. As empresas, muitas vezes, ainda estão buscando algo disruptivamente tradicional. Então, é só tomar um cuidado para não querer ser disruptivo. Com trocadilho, né? Exatamente. Mas isso é só uma brincadeira, tá? Uma resposta técnica, André e Juliana estão muito mais prontos para dar aí. Vamos lá, André, por favor. Legal. O maior desafio, tradicionalmente, é muito claro, isso é a cultura, né? É um choque de duas culturas que, na verdade, tem que se tornar um convívio entre duas culturas, que se respeitam e que se complementam. Então, esse é um desafio que vai sempre existir enquanto existir corporação e startup, né? Com culturas diferentes, com jeitos de fazer, jeitos de trabalhar diferente. E tem um desafio que, particularmente, eu acho que ele é grande no momento, que, na verdade, está do lado da corporação, que é até um público que a gente conhece melhor, que é o nosso público com quem a gente trabalha, que a empresa tem que rever muita coisa no seu planejamento. Então, assim, a necessidade de priorização do seu pipeline de inovação ali, dos seus projetos, das suas ideias, que você precisa implementar, ela precisa ser revista, né? E por isso você precisa ter muito critério para tomar cada decisão, inclusive de se relacionar com tal ou tal startup. Então tem que haver uma repriorização nesse momento,
porque as empresas têm menos dinheiro, obviamente você vai querer utilizar melhor o seu dinheiro para otimizá-lo, e tem menos tempo também, porque é uma crise que impacta no modelo de trabalho. Então, acho que assim, a cultura vai ser sempre um desafio, então você tem que preparar os seus processos para que você consiga receber essa startup e dialogar com essa startup dentro de um ambiente seguro, que ela se sinta à vontade, e você vai ter que, do ponto de vista de estratégia, olhar para o seu pipeline e pensar em estratégia de curto prazo, né, para que você consiga botar na rua os projetos que vão te render talvez um maior impacto com menor esforço, ou um retorno de imediato, mais de imediato, que o seu negócio precisa nesse momento, né? Então, acho que tem um desafio hoje, né, e tem um desafio que é de sempre, que é da cultura. Tem que tratar com muito carinho, olhar com muito carinho para esse processo de interação entre esses dois mundos, né, tão diferentes, como o Léo já falou. Na verdade, né, as grandes empresas, elas precisam de mudar seu mindset, né? E acho que o Léo já matou a charada. Muitas das grandes empresas, a gente vê que tem um modelo muito tradicional mesmo, e a gente tem que ter um mindset de futuro, senão a coisa não vai. Por mais disruptiva que seja a ideia, né, ela acaba ficando bloqueada. Vamos para a próxima pergunta. Virgínia Maciel. Quais soluções o ecossistema tem trazido para auxiliar as indústrias em enfrentar o desafio de rever seus negócios e otimizar seus custos nesse momento de crise? Juliana, responde essa? Vamos lá. Boa tarde, Virgínia. Obrigada pela pergunta. Então, quais as soluções que o ecossistema tem trazido para auxiliar as indústrias a enfrentar os desafios e rever seus negócios e otimizar seus custos nesse momento de crise? Então, como foi dito já hoje, durante essa tarde, acredito que é um momento de reinvenção para todos, né? Eu já vejo forte ações, né, por parte dos nossos órgãos, principalmente de capacitação, nossos órgãos nosso organismo bancário também, né? Nós somos privilegiados no estado capixaba. Nós temos um banco estadual, que é o Banestes, e temos um banco de fomento, que é o Bandes, né? Isso já nos deixa um passo à frente de outros estados, e ambos estão com linhas especiais, né, linhas emergenciais para esse momento. Então, com relação à necessidade econômica e saúde financeira das empresas, isso nos deixa mais um passo à frente de outros ecossistemas. Com relação à capacitação, qualificação, para enfrentamento de crise, a adaptação, né, dos profissionais, até um complemento que eu queria deixar de uma fala que o Léo falou sobre o perfil dos profissionais, né? Eu acho que, independente desse perfil mais específico ou não, eu percebo, e aí, meus colegas, vocês podem me corrigir ou reiterar se realmente vocês estão de acordo com o que eu falo, que a gente sai desse momento e muito mais em movimento do que entramos. Nós sempre nos consideramos ágeis, né? Turma de inovação é rápida, né? A startup é veloz, mas eu falo que, mais do que nunca, eu acho que todos têm percebido que a velocidade, né, de agir, de tirar as ideias da cabeça e colocar no papel, de não deixar isso para amanhã. Então, a inovação se faz muito mais latente. E eu vejo o auxílio, principalmente ligado à indústria, através das capacitações, né? Isso tem sido muito forte, já é uma reinvenção que aconteceu durante o momento de crise. A gente pode ver o IEL, o SEBRAE, com várias capacitações aí. O SEBRAE vai fazer um evento que ano passado foi tão grandioso, né, fisicamente, na Praça do Papa. Ele vai acontecer, mas de modo remoto, mas vai acontecer. Então, essa reinvenção dos nossos responsáveis em qualificar, em gerar oportunidade para o nosso estado, para as nossas indústrias, já está acontecendo já, é algo real, as pessoas têm participado, têm usufruído desses benefícios, e bate muito até no core business aí do Léo, de que é fato, né, as pessoas estão percebendo que é possível, sim, se qualificar de forma remota. Eu acho que esse distanciamento criado da educação EAD é algo que tem sido percebido de uma forma diferente.
nós estamos nos qualificando de forma remota, né? Mas o que eu acabei não falando, que eu acho que é o que vai diferenciar muito o profissional, é as relações humanas. Então, eu acho que isso também é um fator que impacta no enfrentamento da crise e na reinvenção dos negócios, é entendermos que nós todos precisamos enquanto comunidades que somos os nossos ambientes de trabalho, né, que existe uma diferença entre ecossistema e comunidade. Então, assim, acredito que, para ficar mais fácil a diferença, né, comunidade, a CELO tem a comunidade dela, né, o ecossistema é o todo. Então, como comunidade profissional, a gente conseguir interagir bem e gerar maiores resultados. Então, mais do que nunca, vejo que isso é extremamente fundamental e necessário para que os negócios vençam esse momento e permaneçam mais fortes. E as relações ganha-ganha, né, como eu falei no começo, negócios que sempre principalmente olharam para o seu benefício, são negócios que nunca tiveram muita projeção de se manter muito tempo no mercado. E mais do que nunca agora, né, o ecologicamente correto, o eticamente correto e, enfim, está muito em alta, e se a gente não agir assim, os negócios não vão ter perenidade. Isso é ética e valores acima de tudo, né? Bacana. Vamos para a próxima pergunta. Gabriel Alcoforado. Com a alta velocidade do mundo virtual e com a avalanche de informação já disponível na internet, qual a previsão de impacto sobre a formação e qualidade dos profissionais? Léo, acho que essa aí é a sua praia. Eu não estou fugindo das respostas, não, tá, gente? Mas é que as perguntas estão tão bem elaboradas que elas têm ali tudo tem uma dualidade de explicação, né? Porque é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente vai ter essa avalanche de informação, a gente vai ter um pouco mais de superficialidade. As pessoas, por exemplo, elas julgam ter visto um conhecimento e acham que já sabem fazer, mas não é assim. Então, a questão de competência, de saber executar mesmo, isso não sou eu que estou falando, tá, gente? É o Fórum Econômico Mundial. A nova métrica do trabalho vai ser competência. Você entra lá no site do Fórum Econômico Mundial, está falando assim, não vai ser mais horas que você estudou, anos estudados, quantos títulos você tem, vai ser competências. Isso, por um lado, a gente vai gerar um pouco mais de superficialidade. Mas a pergunta do Gabriel foi tão bem feita que ela falou assim, com a avalanche da informação. Cara, essa avalanche da informação está criando... aí, para quem tem filho, mais uma vez, a filha do André, por exemplo, vou pegar aqui, que é o que eu conheço, não conheço não conheço nem da Ju, nem do Robson, mas a filha do André, ela vai crescer numa velocidade de processamento de informação que ela vai vir muito mais imbuída de algumas coisas, ela já vai dominar algumas coisas que para a gente hoje é necessidade profissional. E que eu sempre falei, por exemplo, que mídias sociais, hoje eu ensino isso como habilidade, como profissão, mas daqui a pouquinho isso vai ser uma competência. Assim como eu falo também que observar, estudar, estar atento ao futuro, hoje isso ainda tem algumas pessoas que são pagas para fazer isso, mas vai se tornar uma competência, todo mundo vai ter que fazer e desenvolver em si mesmo essa competência, habilidade. Então, tem esses dois lados. Poderemos ter profissionais mais rasos ou que se contentam com pouca informação e com menos execução? Poderemos. Mas, em compensação, teremos profissionais com uma agilidade, com uma capacidade de adaptação muito rica, muito profícua, muito próspera, né? É isso aí. É muita informação também, a gente tem que tomar sempre aquele cuidado de questionar a informação, né? Porque tem muita coisa também, é um ambiente livre para as pessoas se manifestarem, a gente tem que saber ter sabedoria de filtrar também um pouco a informação, né, Léo? Bom, temos uma próxima pergunta aí do Daniel Modenese. Como implantar uma cultura de aprendizado nas organizações? Qual o método de customização já implementado? André, você pode responder essa?
Legal. Eu e Léo conversamos muito sobre isso, né? Eu acho que esse aprendizado aí de diversas formas. Obrigado, Daniel. Conheço o Daniel aí, obrigado pela pergunta. Eu acho assim, a gente na Food, a gente leva muito a inovação na prática, né? O aprendizado experiencial, né? Você vivenciar uma experiência com problemas reais. Isso é o que, muitas vezes, é o que engaja e é que você já vê um resultado rápido na cultura e na autoestima das pessoas, ver que elas podem fazer. Então, assim, eu acho que o learn by doing, né? Eu acho que é um princípio fundamental aí para esse processo de aprendizagem. Ainda mais que, neste momento, é o melhor momento que existe na história da humanidade para experimentação, né? É um momento de criar, é um momento de pensar o novo, é um momento de repensar todos os processos. Então, quando eu falo quando se pergunta, né, de aprendizagem, para mim, dentro de uma organização, eu acho que aprender na prática, com problemas reais da corporação, né, ou da startup, que seja, é o melhor momento, é a melhor maneira. E aí existem existem programas, né, de educação corporativa, existem workshops que você pode fazer, existem processos de capacitação, que pode vir com o RH, que pode vir com a área de inovação, e aí tem N formas de fazer. A melhor forma é a que se encaixa melhor para a realidade daquela empresa, daquele setor, que tem determinadas dores, mas e eu acho que é unir um pouco a prática com o conteúdo, mas, sobretudo, trazendo um nível de realidade para os problemas que têm que ser discutidos, porque é o que a gente precisa, né, de muita lucidez nesse momento, de repensar as nossas organizações, o nosso jeito de trabalho, o nosso mercado, repensar tudo, né, o momento de repensar tudo. Então a gente tem que, mais do que nunca, né, trazer uma aprendizagem no nível hard para dentro das organizações, né. Acho que o Léo até complementa melhor do que eu, falando sobre essa parte da inovação corporativa, né, da aprendizagem corporativa. Uhum. Ok. Podemos ir para a próxima pergunta. Fabiola. Essa é direcionada para a Juliana. Juliana, não tem jeito, não. Eu não vou poder direcionar para outro, não, tá? Como o assunto tão em voga sobre a equidade de gênero, como você está enxergando a participação feminina no campo da inovação? Boa pergunta. Fabiola, boa tarde. Excelente pergunta. Vou falar do estado capixaba e depois a gente abre um pouquinho. Nosso estado está muito privilegiado, né, nesses últimos anos. Eu, quando comecei a trabalhar com inovação, Fabiola, eu acho que a gente contava nos dedos as mulheres que trabalhavam na gestão, né, de ambientes de inovação, contava assim nos dedos mesmo. E quiçá, startups, que com mulheres à frente, com mulheres trabalhando, com devs, mulheres, tanto assim que a gente até brinca, né? Quando aparece alguma mulher, não, contrata, não, independente do grau de competência dela, vamos contratar que a gente qualifica. Mas a gente está num momento muito privilegiado, e aí eu cito o exemplo do FindesLab. O FindesLab, ele tem uma diretora, Juliana Gavini, que é a nossa diretora de inovação, nossa gerente de inovação, a Nayara, nosso time é praticamente todo feminino, tá? A galera aí, eu sei que está assistindo a gente, mas o time FindesLab é composto somente por dois rapazes. Somos, acho que em 14, e só temos 2 homens no time. O time é maciçamente feminino. Então, assim, acho que o olhar, né, zeloso, cauteloso da mulher, esse braço forte também que a gente tem, né? A mulher, quando se envolve, ela se envolve literalmente com muito afinco, e a gente tem uma percepção que é diferenciada. Eu faço eu faço uma analogia, um exemplo, Robson, que vocês vão achar curioso. Meu primeiro contato um dos meus primeiros contatos com inovação foi na Tec Vitória. Quando eu cheguei lá, havia um problema muito grande com relação ao estacionamento.
marcaram o estacionamento, e mesmo assim os carros eram postos. Léo, que conhece, André Taveira, que conhece, deve conhecer essa história. E mesmo assim, mesmo com marcação do estacionamento, os carros eram postos fora da vaga. E aí queriam multar, e brigavam, enfim. Comecei a observar aquilo, e confesso para vocês que eu trago até hoje isso como exemplo. Toda vez que tinha um carro parado fora da vaga, eu já sabia que havia algum problema naquela startup. Porque as pessoas conheciam as normas, conheciam as regras, conheciam o regimento interno. E por que que o CEO da startup X colocava o carro fora da vaga? Quando você ia conversar com ele, estava com problema, estava com briga societária, não estava vendendo, o projeto não tinha... tinha testado o protótipo não tinha sido o que ele esperava, tinha algum problema dentro da empresa. Hoje eu brinco que eu tenho que encontrar qual é a pegada no FinDesLab, porque não tem estacionamento para poder vigiar mais, né? Resolveu o problema. Não virou. Mas agora eu brinco que eu falo que é o jeitinho de pisar. A forma como o empreendedor entra no FinDesLab, eu já sei se ele está bem, se ele está mal, e que está acontecendo alguma coisa que a gente precisa monitorar aquilo ali. Então, eu acho que as mulheres agregam conhecimento, agregam um braço forte, competência, mas agregam também essa sensibilidade, que é algo muito positivo, tá? Para todos os âmbitos. A nossa sensibilidade não é fragilidade, é força. É isso aí. E a gente testemunha disso, né? Em vários processos da nossa empresa, a gente está no movimento também desse de valorização, né? Que a gente fala de dar mais voz para as mulheres, a gente vê que o resultado disso é muito bom, né? Uma relação de ganha-ganha muito grande, né? Eu tenho grandes colegas, né? Mulheres que trabalham com a gente, estão fazendo um trabalho estupendo dentro da ArcelorMittal, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Atenção, produção. Michel Vargas. Estamos sempre de olho em países que estão à nossa frente na pandemia, mas sempre solução e tratamento da doença, eu acredito que seja, mas sem solução e tratamento da doença em si. E sobre tecnologia, alguma tendência que pode ser aplicada em nossa retomada? André, você pode... Eu estou entendendo que é a tecnologia do tratamento da doença, de repente. Eu acho que é da doença em si, né? Claro, mas vamos lá, vamos tentar fazer uma pergunta aí. Assim, a própria liberação aí das consultas médicas online, eu acho que é um grande marco, é uma coisa que estava sendo perseguida há muitos anos já, né? E no Brasil foi liberada a telemedicina, né? Eu acho isso é o que eu tenho na cabeça agora como algo que foi bastante forte agora, né? Sofreu teve que ser acelerada, né? Eu acho que de uma certa forma o cenário para as startups é um cenário de abundância agora, né? Porque as health techs vão ter uma baita oportunidade, né? Já tem processo aí já teve Startup Weekend de Covid-19, já teve vários tipos de eventos, então eu acho que vai se abrir esse caminho. O cenário das health techs já estava muito crescente, agora mais do que nunca eu acho que é a oportunidade, né? A saúde, né, é uma crise de saúde global e quem tiver preparado aí ou atento às oportunidades vai surfar essa onda aí. Então acho que tem um cenário grande, e eu acho que essa telemedicina, por exemplo, pode mudar muitos modelos de negócio, né? Imagina o plano de saúde agora, né? Será que ele vai ganhar maior eficiência operacional a partir da telemedicina, né? Então, aí tem um cenário aí para ser descoberto. É isso aí. Léo, dentro do campo, então, da educação nem se fala, né, cara? A gente já está vendo aí alguma coisa que a gente já está aprendendo lá com as coisas que o pessoal está fazendo lá fora, além do ensino à distância? Olha, eu já vou falar de uma coisa que já é regulamentada em vários países há muitos anos, mas que aqui ainda é um tabu, que é o homeschooling, né? Já que o André trouxe a questão da telemedicina,
mas que isso vai, sim, a gente precisa ter esse conceito de liberdade de poder escolher, né? Então, hoje aqui é tudo muito regulamentado, o Brasil é muito regulamentado, não estou falando de posições políticas, estou falando mesmo da gente ter a liberdade de poder atuar tecnologicamente. E aqui no nosso ecossistema a gente tem uma startup que trabalha mais nessa intermediação e tal. Eu acho que seria um grande orgulho vê-los crescer também, seria muito bacana. Mas aí, complementando dentro do que o André falou, acho que a gente vai poder consumir muito do mundo inteiro, né? A gente vai ter essa possibilidade de fazer negócios de uma forma global, do que pode ser informação, do que pode ser digitalizado, e a gente vai fortalecer algumas relações locais, do que não pode ser colocado dessa forma. Agora, de tecnologia, eu acredito que a gente tem muito a evoluir ainda em infraestrutura, tá? Eu acredito que a gente vai acelerar muito a questão do 5G. Eu acredito que se tornou uma obrigação, uma necessidade a gente ser menos protocolar e implantar rapidamente esse processo, porque a gente está vendo o quanto a gente sofre, né? No início a gente estava vendo a questão da conexão e tudo mais, então a gente precisa se preparar para isso. Há uma grande tendência para essa parte de telecomunicação, e isso vai desbloquear, obviamente, quando a gente falar de 5G, isso aí desbloqueia um mundo de possibilidades em tecnologia, de startups, de possibilidades de aplicativos e aplicações. Aí vai ser realmente um grande cenário promissor. Se é isso que o nosso amigo Michel está perguntando, eu apostaria em negócios que vão ser desbloqueados pelo 5G. Assim, só para... talvez a Galop, né, a gente esteja vendo também algumas startups, algumas empresas, tanto do exterior quanto do Brasil, que estão despontando aí como novos unicórnios, né? Sei lá, eu acho que a gente já viu bastante coisa, a gente viu um exemplo, eu estava vendo o próprio aquele aplicativo Zoom, né, para videoconferências, ele começou pequeno, depois ele estava num ambiente aí de 4 milhões de pessoas e, de repente, eles foram para 100 milhões. Então, assim, em 15 dias a empresa... E hoje ele já é uma empresa de 4 bilhões de dólares. Então, assim, a coisa estoura muito, né? Então, Juliana, já aproveitando para você complementar a resposta, né, tem empresas que estão, de fato, lançando tecnologia, né? E eu queria que você complementasse a resposta, né, nesse sentido aí, de como que você vê isso aí no ambiente capixaba. A gente tem empresas também que estão se apropriando dessas tecnologias? Robson, certamente. Como a gente falou dos profissionais, as empresas, né, elas são propulsoras disso também, né? A necessidade de se aprofundar em tecnologias mais robustas se tornou muito mais latente. Eu acho que também vai se acelerar também a implementação e o desenvolvimento de tecnologias que utilizem, né, inteligência artificial, IoT, ainda vai acelerar esse processo. Eu acho que isso não tem como a gente controlar, é algo que se faz necessário nesse momento. Então, a automação cada vez mais de processos, né, que eram feitos de forma ainda não automatizada. Então, eu acho que isso só acelerou realmente toda essa transformação e a utilização e a mescla, né, de várias tecnologias. Posso até exemplificar, assim, alguns projetos que a gente tem no FindsLab que estavam com uma determinada entrega de tecnologia ao final do nosso programa, de um dos programas que a gente tem, já evoluíram quase que 2, 3 anos em desenvolvimento em um mês, porque já entenderam que não fazia mais sentido, sabe, desenvolver algo muito mais robusto, que vai impactar muito mais se a gente estivesse num ciclo de vida aí natural, de desenvolvimento de produto, a gente passaria por fase a fase, e a gente já dá uma saltada já 2 anos à frente. Já. Metodologia ágil, né? Sim. É a metodologia ágil que está usando. Legal, gente. A gente já está chegando ao final da nossa live, né? Nós estamos nos últimos 5 minutos. Eu queria deixar aí fazer uma rodada rápida, 30 segundos para
os agradecimentos finais aí, para a gente poder encerrar e nos preparar para a próxima live, que vai ser na próxima quarta-feira. Vamos começar aí com o Léo, suas considerações finais aí, 30 segundinhos para cada um. Acho que agradecer por todos que acompanharam com a gente, as perguntas de altíssimo nível, e que a gente tem aí um grande desafio de olhar para esse futuro e construir esse amanhã. Eu acredito que a gente está muito ainda absorto pelo que a gente está vivendo, mas eu acredito que a gente precisa levantar a cabeça e olhar um pouco, exatamente como eu já falei aqui, o dia 1 depois do Covid. Eu acho que a gente tem que focar muito o nosso olhar nesse sentido, e isso vai ser muito bom para todos e para o nosso ecossistema também. Legal. Juliana? Gente, muito obrigada por todos que participaram. Um grande abraço aí, né, à distância. E dizer assim, para a gente manter o foco, né? A gente está falando de empresa, manter o foco mais do que nunca no cliente, na dor do cliente, no momento. Acho que esse momento trouxe para a gente uma distância e, ao mesmo tempo, uma proximidade, né? Acho que uma valorização das relações. Então, assim, vamos nos aproximar, sempre manter, não perder o foco no cliente e nas pessoas, e a gente vai construindo aí, de acordo com que o cenário fosse consolidando, para todo mundo sair o melhor possível nesse momento, e com as relações principalmente bem estabelecidas, né? As relações são, ao meu ver, né, relações consolidadas e bem construídas, a gente consegue desenvolver qualquer projeto, qualquer solução, mesmo que não seja o melhor momento agora, para você, talvez, desenvolver um projeto que estava previsto com o cliente, mas você mantém a relação, que a gente passando por esse momento, a relação estando solidificada, vocês vão desenvolver algo mais à frente. É isso aí. André? Bom, primeiro agradecer vocês aí da ArcelorMittal e do Inovis. A gente tem muito carinho pelo projeto e por vocês. Como você falou, né, Robson, desde a primeira hora, né, somos parceiros ajudando na concepção do Inovis. A gente tem um orgulho muito grande disso. E o que eu queria dizer, né, como uma mensagem final, comecei falando do amor e da dor, né, inovar no amor, inovar na dor, mas que a gente não fique, que quem vai precisar de inovar agora na dor, porque tem que inovar, não sinta esse peso da responsabilidade de inovação, não deixe isso aprisionar, né? Eu acho que o momento, a inovação, na prática, ela é simples, né? Ela tem que começar de maneira muito simples, começar pequenininho, né? Se você quer correr uma maratona, você começa pelo primeiro quilômetro. Quando você correr seu primeiro quilômetro, você vai sentir aquele gostinho de como é bom e como render um resultado, como você está melhor um pouquinho do que ontem. Então, a inovação é sobre pequenos passos, e não é para se aterrorizar, não é uma coisa difícil, é uma coisa que exige energia, gasto, exige empenho, e o importante é, de alguma forma, começar. É isso aí. O teu planejamento, o foco e o mindset tem que ser de vencedor, né? Pessoal, eu queria, então, agradecer a todos, né? A gente está chegando no nosso horário de encerramento. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que participaram, as perguntas, os elogios, agradecer as pessoas que estão por trás dessa live, que é um monte de gente que trabalha para fazer acontecer, e deixar aí o convite para a próxima quarta-feira, às 16 horas, que a gente vai conversar com mais gente bacana aí, trazendo insights para a gente. Ok? Fica aí meu abraço, muito obrigado a todos aí. Tchau.